Pode ser Então, informalmente? Você se apresenta, meu amor? Me ajuda. boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer compartilhar o que eu sei sobre ética em pesquisa e sobre essa minha atuação no movimento pelo uma boa prática de pesquisa. É assim que eu acredito. Meu nome é Ângela Escher, eu sou tecnologista sênior da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na Fiocruz. Sou servidora pública desde 2002. Fiz minha graduação em Ciências Sociais, fiz mestrado e doutorado em Saúde Pública. Hoje me considero uma sanitarista. Eu vou me audiodescrever, porque eu não sei se é alguém com baixa visão ou com alguma deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, cabelos escuros, presos para trás, na altura do pescoço. Eu tenho olhos escuros, nariz arrebitado, lábios finos, visto uma blusa branca de manga curta. E atrás de mim está inebriado, né? Não está aparecendo direito, mas há uma estante com livros e objetos afetivos da minha vida. A minha trajetória profissional começa no ativismo em AIDS. Eu fui uma ativista por 10 anos no movimento de luta contra a AIDS, e foi lá que eu entendi que um comitê de ética em pesquisa poderia fazer a diferença na vida de pessoas. Eu participava de um grupo de convivência e a gente recebia muitos alunos de enfermagem, TCC, a gente está falando da década de 90, isso era mais ou menos 95, 94, quando eu cheguei no ativismo, e vinham grupos entrevistarem mulheres. Eu fazia parte de um grupo de convivência por pessoas afetadas pelo HIV, o Grupo Pela Vida, que é um grupo famoso no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo também, e aquelas mulheres viviam com AIDS, tinham uma expectativa, ou vivendo porque eram afetadas diretamente pelo vírus, ou porque tinham parentes, companheiros, filhos, tinham uma expectativa quando recebiam aquelas pessoas que vinham fazer pesquisas. Eram alunos, eram estudantes de enfermagem, de sociologia, enfim. E o retorno não acontecia. As pessoas vinham, coletavam dados, criavam expectativas e não davam retorno. Então, eu comecei a participar de comitê de ética em pesquisa mais ou menos nos anos 2000, e tenho acompanhado esses anos todos o que tem acontecido no sistema. Em 2013, eu fui eleita como membro da CONEP. Estou, nesse momento, finalizando meu segundo mandato. Foram 2 mandatos, então foram 8 anos de CONEP, e vivi todo o movimento. Não fiz parte do GT de CHS por uma opção, porque talvez pela minha formação de sanitarista, eu achei que eu poderia atuar na CONEP de outra forma. Então, mas eu vivi muito de perto o GT de Ciências Sociais, Humanas Sociais, que elaborou a 510, acompanhei todas as discussões, inclusive quando era levada à plenária da CONEP, e nos últimos 4 anos eu coordeno a Câmara de Ciências Humanas e Sociais na CONEP. Só que eu não venho aqui como CONEP, principalmente porque eu estou terminando meu mandato, e eu me sinto um pouco mais livre quando eu falo como Fiocruz, que é a minha vinculação principal. Eu sou servidora da Fiocruz. É óbvio que parte do que eu for falar aqui, eu imprimo essas ações, essas formas de lidar com a pesquisa nas câmaras de ciências humanas e sociais. Claro que sim. Então, uma primeira coisa que eu fico muito mexida mesmo é quando a gente diz assim: nada mudou nas ciências humanas e sociais. Na CONEP, eu posso dizer para vocês que mudou. A gente tem muita dificuldade ainda, muita dificuldade com os CEPs, muita dificuldade de fazer o colegiado entender o que é uma pesquisa de humanas e sociais e como é que se estabelece essa relação em campo. A gente ainda tem. E
num comitê de ética em pesquisa, o colegiado é o termômetro, o colegiado é que faz a decisão acontecer. Então, por incrível que pareça, eu recentemente tive um projeto que eu componho parte da pesquisa, e estou sendo muito sincera, sem menor problema de falar isso. E o projeto que eu componho, a pesquisa, foi reprovado no CEP. Então, foi aquele momento, aquele colegiado entendeu que ali tinham questões que não eram éticas. Embora eu, Ângela, com toda a minha militância, talvez o relator não soube defender. Eu acho que ali houve algum tipo de mal entendido para aquele projeto não ser aprovado. Tem a possibilidade de recurso? Tem a possibilidade de recurso ao CEP. Tem a possibilidade de recurso ao CONEP? Eu não sei se todos vocês sabem como é que é a tramitação. Reprovado no CEP, o pesquisador pode fazer um recurso ao CEP. O CEP reprovou novamente, a CONEP funciona como uma instância recursal. Então, ela também faz análise. E muitas vezes a gente reverte isso. A gente tem um outro entendimento. E acontece. Agora, a gente também tem muito cuidado para não desautorizar o CEP. Essa é uma preocupação, porque a gente trabalha num sistema. Eu vou compartilhar minha tela. Eu peço a vocês que, se tiver algum problema, me falem, me interrompam também se tiver dúvida. Eu não quero fazer uma apresentação para vocês dura, não é uma defesa de tese, e até quando é uma defesa de tese, eu gosto que as coisas sejam muito tranquilas como devem ser. Eu prefiro desligar minha câmera para não ter nenhum tipo de falha, tá? Vamos ver se eu consigo. Tá tudo direitinho para vocês? Ah, excelente. Ok. Obrigada. Então, vamos lá. Rapidamente, eu vou passar para vocês o que é o sistema CEP-CONEP, para vocês entenderem qual é a atribuição de cada ente. Então, o CEP ele tem função deliberativa, educativa e consultiva. A CONEP ela faz o registro, nesse sistema CEP-CONEP, dos CEPs. Então, ela registra e fiscaliza CEPs. Ela tem uma função consultiva, ela tem uma função educativa, que, inclusive, ela tem investido muito nisso em cursos de qualificação, em mídias eletrônicas, mídias digitais, em treinamentos em locais. Ela tem uma função deliberativa e ela tem uma função normativa, porque ela cria as resoluções. São resoluções do Conselho Nacional de Saúde. A CONEP ela faz parte do Conselho Nacional de Saúde, ela é uma comissão de um conselho que é o controle do SUS, é o controle social do SUS. Então, essa é a primeira crítica que as ciências humanas e sociais fazem ao lugar que ocupam nesse momento, porque a gente está ligado a um sistema de saúde, um sistema ligado ao Conselho Nacional de Saúde e que recebe verbas, parte, e a Secretaria Executiva também é ocupada pelo Ministério da Saúde. Isso está, a conformação da CONEP está na resolução 446 de 2011, não é a 466. Essa aqui é a distribuição até junho de 2021, para vocês terem ideia da quantidade de comitês de ética por região que nós temos hoje, e a quantidade de pessoas que são mobilizadas. Todos somos voluntários. Aí vocês vão dizer, mas e vocês ganham salário de onde? São as nossas instituições públicas ou privadas que cedem horas da nossa vida, que nos permitem fazer esse trabalho. Agora, sem dúvida nenhuma, nesses últimos, desde o começo de 2020, se a gente já trabalhava eventualmente final de semana para fazer parecer, desde março de 2020, é uma constante trabalhar sábado e domingo para o sistema. Tá? Qual é o papel do CEP? E aí é muito a minha compreensão desse papel, e por isso eu abri falando do lugar onde eu falo, de onde eu falo. Eu acho que o papel do CEP, a importância, a atribuição principal, ela é a proteção do participante de pesquisa. Então, eu posso ser uma pesquisadora, mas enquanto eu estou, e eu atuo em pesquisa, né? Quando eu estou no Comitê de Ética em Pesquisa, eu tenho que pensar principalmente na participação, na proteção do participante de pesquisa.
Eu considero que é parte importante do processo pedagógico. Acho que tem que ter pendências construtivas. Eu acho que a gente, de fato, pode melhorar, e tenho vários exemplos, pesquisas com as nossas pendências. A gente tem um olhar que nem sempre, ou quase sempre, não é no método, mas é na forma como aquilo está se dando, como é que aquela proposta está sendo elaborada. Ela é uma parte importante da discussão de integridade em pesquisa, e todas as nossas instituições estão tendo que se adequar, né? A ciência aberta e integridade em pesquisa agora são os novos temas que estão nos nossos conselhos, né? O vínculo pesquisador-participante, a gente tem que ficar atento aos conflitos de interesse que podem aparecer nessa relação. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma professora que quero fazer pesquisa sobre o curso que eu dou com os meus alunos. Será que os meus alunos têm liberdade para dizer que não querem participar da minha pesquisa? Então, a relação marcada por possibilidade de conflitos de interesse, ela pode ser mediada por outros atores. Garantir a devolutiva aos participantes, que deverá alcançar todos os públicos. Quando um pesquisador coloca no projeto, ao final do estudo, será entregue um relatório da pesquisa aos indígenas, por exemplo. Hoje a gente tem indígenas fazendo mestrado e doutorado, mas a gente tem indígenas muitas vezes participando de pesquisa que não têm a ideia da utilidade de um relatório de pesquisa. Então, eu tenho que considerar que eu tenho que ter um relatório de pesquisa para indígenas que fazem mestrado e doutorado, como tenho que ter uma forma de divulgar aqueles resultados, que seja adequado àquela população. Faço pesquisa em hospitais com mães de crianças com Zika. Para que elas vão querer um relatório de pesquisa? Então, eu acho que essas são considerações que a gente tem que ter muito claras quando a gente está pensando em montar um CEP, dialogar com o CEP e dar aula sobre ética em pesquisa. Para esse tema que vocês me convidaram, que é a questão das pesquisas em ambientes virtuais, eu trago alguns documentos. Resolução 510, que diz respeito às pesquisas em ciências humanas e sociais. Resolução 466, que a gente conhece como a mãe de todas, né? É a resolução que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Hoje, para a gente que trabalha com ciências humanas e sociais, a 510 ganhou corpo e a maioria das vezes ela está sozinha. A gente nem precisa consultar a 466. A Carta Circular 110 de 2017. Por que essa Carta Circular é importante? Porque ela fala de como devem ser preenchidas pesquisas com metodologias próprias das áreas de ciências humanas e sociais na Plataforma Brasil. E ela foi elaborada pela instância de CHS, que foi criada na Resolução 510, a partir daquele GT que eu falei para vocês. A Plataforma Brasil é um problema muito grande. Se, por um lado, ela acelerou, nos facilitou receber projetos, quem faz parte de comitê de ética do começo dos anos 2000 sabe que a gente andava com um monte de papel debaixo do braço. Agora, não. Todos os documentos estão na plataforma, mas a atualização para se adequar às pesquisas humanas e sociais a gente ainda não conseguiu e a negociação permanece. Embora hoje a gente tenha uma dificuldade maior, porque o DataSUS está lá no Ministério da Saúde, com todas as questões que eu não preciso deixar claras, mas a gente sabe o quanto a segurança desses dados, inclusive, tem sido ameaçada nos últimos dias, né? Ofício Circular 2 de 2021, de 24 de fevereiro de 21, que são orientações do sistema CEP-CONEP, feitas pela CONEP,
para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. E é esse ofício que eu vou usar para estruturar a minha apresentação. E o último documento é um documento feito pelo CEP da Escola Nacional de Saúde Pública, que é onde eu faço parte. Foi um documento pensado para orientações sobre ética em pesquisa em ambientes virtuais. Para quem não conhece a Escola Nacional de Saúde Pública, nós somos uma escola que fazemos todo tipo de pesquisa, mas muita pesquisa social em saúde. Pesquisa clínica, pesquisa com população indígena. Então, para vocês terem ideia agora, o que está na mídia? Doutora Margarete Dalcomo é pesquisadora do Centro de Referência Hélio Fraga, que faz parte da Escola Nacional de Saúde Pública, porque a Fiocruz é um mundo, né? E saúde indígena, toda a discussão de saúde, de desnutrição das crianças, denunciado pelo Fantástico, com as crianças Yanomamis, vem de pesquisas em saúde indígena dos nossos pesquisadores da ENSP. Eu tinha mais uma coisa que agora me fugiu sobre... Depois eu vou lembrar. Lembrei. Ainda falando um pouco da Fiocruz, para vocês terem ideia da complexidade que é, a Fiocruz ela é uma instituição que tem regionais em grande parte dos estados, né? Grande parte do país. E a gente tem 9 comitês de ética em pesquisa. Então, nós temos um fórum de comitês de ética em pesquisa, em que eu coordenei até o ano passado, onde a gente busca harmonizar as decisões desses CEPs, mas ainda assim a gente de vez em quando tem problema de aprovação num CEP e reprovação no outro, todos fazendo parte do mesmo sistema, tendo um fórum que harmoniza. Então, para vocês terem ideia do que eu falei do colegiado, como o colegiado é importante termômetro nessa discussão. Bom, eu trago a definição da Resolução 510, que eu imagino que todos vocês conheçam, e ela fala ela tem uma consideração que já anuncia na resolução a quem ela serve, ao que ela serve, a forma de ciência que a gente trabalha. Ela fala de significados, práticas, representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco específico. E aí, quando ela fala sem intervenção direta no corpo humano, muitas vezes pesquisas que incluem, por exemplo, hábitos de alimentação, etnografia sobre o ato de cozinhar, inclui medidas corporais, fazem com que muitos CEPs escolham só a 466 e alguns CEPs escolham utilizar as duas resoluções. Por quê? Porque eu tenho questões simbólicas do ato de cozinhar, do ato de comer, da representação social do alimento, e tenho medidas corporais para saber se está afetando ou não está afetando aquela comunidade, aqueles rituais, aquela forma de se alimentar. A definição da 510 fala que são pesquisas em ciências humanas e sociais, aquelas que se voltam para conhecimento, compreensão das condições, existência, vivências e saberes das pessoas e dos grupos, e suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que envolvam intervenção. E aí ela dá uma enrolada nessa história, porque ela está falando de uma intervenção que por exemplo, a aplicação de questionários para qualidade de vida, para avaliar comportamentos psicológicos, depressão, ideação suicida, e muitas vezes a gente utiliza a 510. Então, hoje, o que eu vejo como uma grande questão no sistema é que a gente recebe pesquisas da área de humanidades, de CEPs dedicados a análises de pesquisas em humanas e sociais, que ainda usa plenamente a 466.
E a gente tem que pedir a esses CEPs que eles usem a 510. Então, tem ainda uma modificação de mentalidade, de entendimento do sistema que a gente precisa fazer. Vocês estão todos aí? Sim. Sim, querida. Tá bom. Só para eu não me sentir muito só. Só para eu não me sentir muito só. Perguntem se for necessário. Bom, naquele documento que eu falei para vocês de orientações sobre ética em pesquisa em ambientes virtuais, feito pela Escola Nacional de Saúde Pública, eles fizeram eu me incluo porque eu sou uma das autoras do trabalho, então nós fizemos uma representação gráfica do que a gente está falando de pesquisas em ambientes virtuais. Então, eu tenho pesquisas que têm uso de ferramentas virtuais para coleta de dados, questionário e entrevistas. Quando eu uso questionários, eu posso ter identificado ou anônimo. Então, esses Google Surveys que a gente tem recebido desde o início da pandemia, eu posso pedir identificação, desde que eu justifique por quê, e eu posso fazer anônimo. Vou abrir um parênteses aqui, contar um caso para vocês. A gente tem que ter muito cuidado com o alcance disso. A Fiocruz, antes da vacina de Covid aparecer, chegar, logo no começo da pandemia, por conta do movimento antivacina, a Fiocruz, uma das unidades, uma pesquisadora, fez uma pesquisa, ela julgava que seria uma pesquisa pequena, sobre a intenção de se vacinar com uma vacina de Covid. Isso era março. Só que em março, a imprensa já falava que a Fiocruz estava em negociações para produzir uma vacina. Gente, em 5 dias ela tinha 10 mil questionários. Em 10 dias ela já estava batendo os 100 mil e tinha que fechar. Por quê? Porque você tem uma estrutura para trabalhar com isso também. Então, tem uma importância quando a gente está falando assim, o CEP está pedindo para tirar logo, ou para colocar o logomarca, logotipo da instituição. Por quê? Porque ter o castelo naquele momento era muito simbólico. Então, e depois, com toda a repercussão que a Fiocruz tem tido nessa pandemia, muitas pessoas têm desejo de ajudar nas pesquisas. Muitas pessoas. Vocês não têm ideia de como eu ouço esse relato. Olha, eu participei de uma pesquisa da Fiocruz, hein? Eu respondi o questionário. E, assim, isso é muito forte, muito forte. E isso não é só com a Fiocruz. Eu estou dando exemplo do lugar onde eu falo, mas vocês também fazem parte de uma universidade pública e que também tem uma repercussão nacional. Eu posso ter o uso de ferramentas virtuais para coleta de dados em entrevistas individuais ou em grupo. Eu posso fazer grupo focal hoje pelo Zoom. Eu posso fazer só entrevistas individuais. E eu tenho o ambiente virtual como meu campo de estudo, onde eu posso ter uma observação não participante, pesquisador identificado e sem interação. Por exemplo, eu participo de um grupo de Facebook, um grupo fechado de Facebook para, vamos dizer, acadêmicos que estão se sentindo restritos de falar em público, pelas questões políticas do país. É um grupo fechado. E eu posso chegar lá como uma pesquisadora identificada e participar disso, e usar isso para minha pesquisa desde que autorizado. Eu tenho uma observação participante, eu interajo lá, eu pesquiso, me apresento, eu digo qual é a minha intenção, tem que estar preparado, porque o grupo pode reagir e rejeitar. Uma coisa interessante em pesquisas em redes sociais, que a gente tem que entender, é que aquele locus, na maioria das vezes, não foi feito para uma pesquisa. Ele foi feito para as pessoas compartilharem suas vidas, seus desejos, suas dores. Ângela, mas eu, como pesquisadora, posso fazer um mural no Facebook para as pessoas participarem? Eu posso fazer um perfil no Instagram da minha pesquisa para as pessoas participarem? Pode sim, pode sim. Você submete ao comitê de ética, fala como você vai fazer, anuncia para as pessoas e você pode fazer. E todo aquele material será utilizado
para uma pesquisa. As pessoas estão entrando ali sabendo o que elas estão fazendo. Uma vez eu ouvi um jurista num congresso de Ciências Humanas e Sociais em Saúde, da Abrasco, e ele dizia o seguinte, na política de privacidade das redes sociais, a gente dá autorização para participar de uma rede social. Então, eu, Ângela, tenho um perfil público no Instagram, por exemplo. Eu assinei lá com o Instagram que eu estou doando minhas fotos para ele fazer, inclusive, o que ele quiser. Mas eu não estou doando para você fazer uma pesquisa. Essa é outra discussão. Então, é importante a gente discutir isso agora, tendo como luz, como foco, a LGPD. Todo mundo sabe aqui o que é a LGPD? Se não souber, por favor, digam que não saibam, porque é importante. Eu não sei, não. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu recomendo que todos vocês consultem a Lei Geral de Proteção de Dados, porque as pessoas, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame médico num laboratório desses grandes, vocês vão perceber que o papel, agora vocês assinam vários papéis lá do plano de saúde, isso e aquilo. De repente vem uma folhinha ali meio escamoteada. Vocês podem ver que ali está. O que vocês estão permitindo compartilhamento, permitindo o uso segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma lei que já está em vigor, é uma lei complexa e é uma lei que precisa ser regulamentada em vários itens. E uma delas é na questão da relação com comitês de ética em pesquisa. Portanto, algumas questões eu não tenho como responder. Eu posso dizer o que a gente tem feito atualmente, mas que vai mudar, que essa situação vai mudar com a Lei Geral de Proteção de Dados, certamente. E agora, para vocês que não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma autoridade nacional que vigia os dados. Então, dados de Conect SUS, por exemplo, ele passa por uma autoridade nacional de proteção de dados. É importante a gente estar ciente dessa lei. Bom, dentro da observação, nós temos também a pesquisa encoberta. O que é a pesquisa encoberta? O pesquisador não identificado, com ou sem interação. E por que eu não posso me identificar nessa situação? Isso a antropologia trabalha com propriedade, porque pode ser que aquela minha participação, a minha identificação, mude o cenário. Então, eu posso estar numa situação em que eu vá para a sala de aula, me apresente como uma professora, uma monitora, e diga, olha, eu também estou fazendo uma pesquisa, mas não digo que eu estou fazendo pesquisa com aquilo, eu estou encoberto. Então, essa situação pode fazer com que o cenário mude, então é melhor que eu não me identifique como pesquisadora. A pesquisa documental, e houve uma pergunta sobre isso, depois eu vou falar no final. Eu tenho informações de acesso restrito, eu tenho informação de acesso público e restrito, que a 510 já prevê a dispensa de análise ética. Mas sobre informações de acesso restrito, nós temos ainda o que falar, tá? Desculpa se eu precisar correr mais, vocês me mandam correr mais, mas é porque eu preciso falar muita coisa para vocês em pouco tempo. Se tiver muito chato, me avise também, porque aí eu começo a contar causa para vocês e aí a gente... O ofício circular da Conep, eu não vou ler o ofício circular aqui, claro, mas eu trouxe algumas questões. Então, a primeira coisa, eu quero mostrar para vocês como é que vocês devem ler uma carta circular da Conep, como vocês devem ler uma resolução da Conep. Ela sempre começa com termos e definições. Isso ajuda muito. Então, ela fala em relação à submissão, está estruturado dessa forma, termos e definições. Depois fala em relação à submissão do protocolo ao sistema CEP-CONEP, pesquisas em ambientes virtuais, que qualquer etapa se desenvolva lá. Em relação aos procedimentos que envolvem contato através de meio virtual ou telefônicos, ou com possíveis participantes de pesquisa. Vou mandar um e-mail para toda a minha lista institucional para participar da minha pesquisa. Posso, Ângela? Não pode. Você pode colocar um destinatário
que não dê para você mesmo, como destinatário, colocar essas pessoas, todos esses endereços, como cópia oculta. Por quê? Porque talvez aquela pesquisa possa expor alguns membros daquela lista de e-mails, e você não pode fazer isso, você não pode expor pessoas. Então, eu estou procurando todas as pessoas que sofreram assédio moral na instituição. Aí eu boto uma lista lá das pessoas que eu já sei por rádio corredor, não sei se vocês na instituição de vocês têm, mas lá na Fiocruz a gente tem a rádio corredor. Eu sei tudo o que está acontecendo. Aí eu boto na minha lista de e-mails. Não pode fazer assim. Então, essa é uma das coisas que o documento se preocupa em orientar. Com relação à transferência e armazenamento dos dados, isso também é falado, e quanto ao conteúdo dos documentos tramitados. Então, em relação ao sistema, a submissão, ele deve descrever e justificar a escolha do método, por que eu estou fazendo em ambiente virtual, as formas de abordagem, o procedimento de consentimento e as formas de registro. Deverá informar ainda riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos e as limitações dos pesquisadores para assegurar total confidencialidade. Informar potencial risco de sua violação. Então, por exemplo, quando eu vou convidar alguém para participar, eu tenho que dizer como eu cheguei a esse alguém. E tenho que dizer a ele, isso tudo no documento, ou na forma de registro que eu vou entrar em contato, no processo de consentimento. A 510, ela não fala de termo de consentimento, ela fala de processo e registro de consentimento. Eu tenho que explicar como eu cheguei àquela pessoa. Item 2, em relação aos procedimentos que envolvem contato através de meio virtual ou telefônico com possíveis participantes. O convite deve ser individual, não utilizar listas com a identificação nem visualização dos seus dados de contato. E-mail só pode ter um remetente e um destinatário, ou enviado de forma em lista oculta. O pesquisador deve enfatizar a importância do participante de pesquisa guardar em seus arquivos uma cópia do documento eletrônico que ele vai receber, mesmo que o registro de consentimento seja gravado, ele deve guardar uma cópia. E aí, em dado momento, vocês me perguntam assim, posso usar um material de um curso que está no YouTube e as pessoas consentiram? As pessoas consentiram considerando todos os itens que a resolução 510 menciona, inclusive que elas têm o direito à indenização caso se sintam que há algum dano à sua imagem. Ah, não, eu só pedi uma autorização, autorizo o uso dessa imagem para cursos. Não serve, gente. Nós temos que pensar numa forma de registro que pode ser a posteriori. A 510 prevê que pode ser a qualquer momento da pesquisa. Então, se isso é explicitado ao CEP, está na resolução. Eu posso resgatar essas pessoas. A Ângela foi para 100 mil pessoas e eu quero usar a imagem dessas 100 mil pessoas. Eu vou explicar para o CEP como eu fiz essa pesquisa e pedir dispensa do registro de consentimento. E aí, novamente, é o termômetro do CEP, do colegiado, que vai avaliar. Eu peguei na Câmara, né, a gente teve uma pesquisa que era num centro de tratamento de usuários de droga. E ele queria pegar, ele queria selecionar usuários apenas de cocaína. Ele não queria maconha, não queria crack. E a forma que ele identificou, o pesquisador, de selecionar essas pessoas, seria via prontuário. Isso não é permitido. E aí, essa hora, a gente tem que mexer no método, tem que sugerir ao pesquisador outro método. Talvez um anúncio, uma chamada dentro da unidade, porque essas pessoas, elas faziam parte de grupos de apoio, de autoajuda. Mas o documento, o prontuário, é um documento do paciente. Aquelas informações e as informações para selecionar quem usa crack não é correto. Aquelas informações foram para assistência.
Ângela, eu já vi um CEP liberar da dispensa de consentimento. O CEP tem autonomia para fazer isso. Mas eu estou explicando para vocês que, nesse momento, possivelmente, nós pensaríamos, nós sugeriríamos que outras formas de abordagem dessas pessoas fossem utilizadas, principalmente por serem pessoas em que estão em situação de vulnerabilidade. Essa é uma outra coisa interessante da 510, que ela muda o conceito de vulnerabilidade e a gente não trata, por exemplo, ele é usuário de droga, é uma pessoa vulnerável. Não. Eu estou numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes não é porque eu estou usando a droga, porque eu uso a droga, mas porque eu estou num lugar que está me dando assistência e eu preciso daquele lugar para receber a minha assistência. Então, eu posso ficar constrangida de dizer não. Compreendem que o lugar que aquele participante, possível participante, está, não é necessariamente o lugar para ser um sujeito de pesquisa. Ele pode estar lá por outro motivo. Isso eu estou falando do mundo real e do mundo virtual. Eu recebi uma vez uma consulta sobre um grupo de WhatsApp que fizeram para mulheres que pretendiam fazer aborto ilegal. E fizeram um grupo de WhatsApp ligado a uma ONG que ajuda, e a pesquisadora queria entrar e fazer uma pesquisa encoberta ali. Você tem situações que são situações muito, muito complicadas e que muitas vezes configuram crimes. É papel do CEP proteger aquelas participantes. Você quer fazer pesquisa com essa população? Ângela, a população é muito difícil de alcançar. Nós temos que pensar, e aí eu acho que, e aí eu retomo uma fala da Cíntia Sartre, que eu vi a apresentação que ela fez para vocês, vi rapidamente, que Eliane mandou o link, e ela fala, o CEP tem que ajudar a discutir isso, tem que ajudar a discutir questões de pesquisa. O CEP não pode ser cartorial. Então, a gente tem que pensar no movimento de CEP, e eu hoje penso muito claramente que no futuro nós vamos ter CEPs que não vão ser só essa questão. Nós vamos tratar de LGPD, nós vamos tratar de integridade científica. O que eu estou falando de integridade científica? Plágio, roubo de dados, má utilização de dados. Mas hoje a gente tem que chamar o pesquisador e pensar junto com ele como parte do processo pedagógico. Não dá para ser uma coisa não aprovado. Para a gente na Conep, não aprovado, gente, leva muito tempo para sair. É um vai e volta, porque a gente evita um não aprovado. Porque a gente sabe que tem um pesquisador ali que muitas vezes depende daquela pesquisa para ter o título de mestre. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande com aqueles participantes que nem sempre pensaram em participar de uma pesquisa, ou que muitas vezes buscam uma pesquisa para conseguir assistência. E digo assistência, não é só assistência à saúde, viu, gente? Por exemplo, eu quero ter vaga num curso. Um curso que eu não tenho eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu sei que tem um curso piloto que está aproveitando, fazendo pesquisa com as pessoas. Puxa vida, é a minha chance. Então, eu estou me submetendo a uma pesquisa para ter um ganho que afeta, que me deixa numa situação de vulnerabilidade, para ter um ganho extra que pode me deixar numa situação de vulnerabilidade. Em relação aos procedimentos que envolvem contato através do meio virtual ainda, né? Garantir ao participante de pesquisa o direito de não responder qualquer questão sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento. Isso, para quem é pesquisador, dói no coração, porque algumas perguntas são fundamentais para você responder o objetivo, e você vai ter uma perda. Todo mundo está aí, gente? Sim. Pronto, tá bom. Sim. Então, tá ótimo. Pesquisa com menores. Quando a pesquisa em ambiente virtual envolver a participação de menores de 18 anos, o primeiro contato para o consentimento deve ser com os pais ou responsáveis, e a partir da concordância deverá buscar o assentimento do menor de idade. Adolescentes ainda é uma questão, tá? Eu já vi a possibilidade
de fazer o consentimento direto com o adolescente, ser um adolescente já quase maior de idade, dependendo da questão. Agora, por exemplo, perguntar, e aí não é historinha que eu estou contando, é caso verdadeiro. Perguntar para crianças de 8 a 10 anos se elas têm ideação suicida no momento de quarentena, se elas estão sendo abusadas ou violentadas no período de quarentena, sem a presença, sem possibilidade de alcance dessas pessoas, a gente não tem como fazer pesquisa com essas pessoas em ambiente virtual. Porque muitas vezes o abusador está ao lado delas. E muitas vezes o abusador é o responsável por elas. Então, há de se pensar nessas pesquisas com menores de idade. A gente precisa avançar nisso. Pesquisa ainda no item 2 da carta. O pesquisador deverá conhecer a política de privacidade da ferramenta que ele usa, quanto à coleta de informações pessoais e risco de compartilhamento dessas informações com parceiros comerciais para oferta de produtos e serviços de maneira a assegurar os aspectos éticos. Você imagina, eu preencho um questionário do Google Forms, no dia seguinte meu computador é todo invadido por banners de produtos relacionados àquela pesquisa, de temas relacionados àquela pesquisa. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Pegar uma palavra de algo que não faça nada, não tenha nada a ver com o vocabulário de vocês, pergunta no Google, para vocês verem no dia seguinte o que acontece. Então, eu me lembro quando eu era coordenadora do CEP da ENSP, fui em 2010, me apareceu um projeto com epigenética, 2010. Eu, cientista social, não tinha ouvido falar em epigenética. Vinha da Alemanha, era uma cooperação internacional. Lá fui eu. O que é epigenética? No dia seguinte, eu estava sendo convidada para todos os congressos de epigenética, via e-mail, via banner. Minha vida virou epigenética. Eu virei uma expert em epigenética. Ressarcimento de pacotes de dados em pesquisas com diferentes etapas. O que vocês vão dizer para mim? Mas, Ângela, pesquisa, vou mandar só um questionário. Na resolução diz que eu tenho que dar ressarcimento. Você vai querer que eu bote no registro de consentimento que a pessoa tem direito a ressarcimento para responder um questionário? Não, como CEP eu não vou te exigir isso, porque não faz sentido. A pessoa vai dizer ressarcimento de quê? Para eu responder um questionário? Mas a gente recebe, e aí volto lá para aquela figura que eu mostrei, pesquisas que acontecem em ambientes virtuais com várias etapas, vários grupos focais, e isso come dados, de pacotes de dados de pessoas que muitas vezes não têm Wi-Fi, não têm pacotes ilimitados. Então, o pesquisador vai ter que custear dar esse ressarcimento com um pacote de dados para essa pessoa, que vai ser estimado de quanto ela vai gastar para participar da pesquisa. Com relação à segurança e transferência dos dados, do armazenamento de dados. Eu trouxe para vocês um texto que está na bibliografia final que eu uso, depois eu deixo para vocês, um texto muito interessante da Sueli Deslandes e Tiago Coutinho, sobre notas teórico-metodológicas de pesquisas em ambientes virtuais. Então, o que eles falam? Uma das principais características do mundo digital é seu caráter efêmero e volátil, fazendo com que os ambientes por eles produzidos se transformem e se modifiquem de forma acelerada. Assim, faz-se necessário que o pesquisador garanta algum tipo de materialidade ao dado extraído desses ambientes. Se no mundo digital os dados estão na nuvem, ou seja, em um local de hospedagem, que é propriedade de uma empresa que disponibiliza esse espaço por meio de cadastro pessoal e criação de conta, é fundamental que o pesquisador crie um local de armazenamento que não dependa de acesso à internet, um ambiente digital ou analógico, onde possa acessar de forma offline, independente da plataforma que for extraído. Então, aí tem duas coisas. Eu fiz trabalho, uma época, em comunidades de Facebook sobre usos de metilfenidato. Pelo nome do fármaco, vocês não vão saber o que é, provavelmente, a não ser que tenha aí algum farmacêutico, médico, mas sobre Ritalina.
E, muitas vezes, a gente via relatos tão interessantes, por exemplo, de pessoas que usam a Ritalina como redução de danos para a cocaína. Ela é mais barata, a pessoa usava, aspirava e dizia que dava onda. Completamente off-label, completamente fora de qualquer nível de segurança, gente. Mas estava lá na rede social. No dia seguinte, a pessoa podia ter ficado com medo daquele relato, alguém chamou a atenção, olha aqui, você está falando que você usa cocaína. Pum, tirou. Eu, que sou pesquisador, não captei aquilo, e aquilo era um dado importante. E estava no ambiente público, então eu podia usar, ou o administrador daquele grupo me permitiu fazer pesquisa ali sem que os participantes soubessem. Há várias formas da gente negociar isso. Eu, por exemplo, uma vez eu tentei entrar num grupo, entrei no grupo como pessoa interessada no assunto de Ritalina. Não sei se vocês sabem, a Ritalina é um medicamento usado para transtornos de déficit de atenção. O registro na Anvisa é para isso, mas há um uso off-label para pessoas que querem aumentar a sua produtividade, com todos os eventos adversos que ele causa. E só para explicar para vocês que eu sou uma pessoa que, embora cientista social, trabalho com essa característica antropológica do medicamento. O medicamento é simbólico para mim. Eu trabalho com assistência farmacêutica há muitos anos. Então, a gente solicitou autorização do administrador. O CEP autorizou a pesquisa desde que a gente pedisse autorização do administrador, que era o responsável aquele grupo fechado. E a gente não usaria dados identificados. Mas os administradores não concordaram. A nossa pesquisa não aconteceu daquela forma, porque os administradores entenderam que aquele lugar era um lugar em que a pesquisa poderia atrapalhar. Ainda mais uma pesquisa da Fiocruz, que poderia estar querendo avaliar o uso daquilo, daquelas várias formas de usar o medicamento. Bom, em consonância ao disposto na Resolução 510, para os participantes de pesquisa com metodologias das ciências sociais, é possível que haja uma manifestação expressa de concordância quanto à divulgação da identidade. Então, eu posso, por exemplo, querer fazer pesquisa sobre perfis no Instagram de blogueiras, e as blogueiras digam para mim, olha, não vai dizer que meu nome é Florzinha do Mato, porque meu nome é Tatiana tal coisa, fulana de tal, e eu faço um trabalho importante na nutrição. Então, eu quero que meu protagonismo esteja na sua pesquisa. E isso a 510 traz de uma forma linda, bem possível. Bom, o item 4 do documento, eu trago novamente a Sueli Deslandes e o Tiago Coutinho, que diz: conteúdo dos documentos tramitados. A hiperexposição, que, por um lado, permite o desvendamento das esferas íntimas, sendo material potencial para a pesquisa social, desafia o pesquisador no campo ético, por exemplo. Proteger os sujeitos de pesquisa, e aí ela não usa participantes, porque ela não é do sistema CEP-CONEP, a gente usa participantes de pesquisa atualmente, né? Quando há tamanha exposição, é ainda mais necessário. Assim, há que se levar em conta o efeito plateia em muitas das comunicações que circulam na internet. Demanda ainda desvelar as versões e narrativas com base no contexto midiático e relacional onde foi produzido e de suas múltiplas intenções para audiências diversas. Então, pode ser que aquela pessoa que esteja ali naquele lugar fazendo uma apologia do uso de óleo vegetal para diluir óleo essencial, ela seja só um personagem e ela não conheça nada daquela situação em que está se falando. Então, a gente tem que avaliar isso. Coisas que eu contribuo nesse fragmento. A obtenção do consentimento deve apresentar todas as informações necessárias para o adequado esclarecimento do participante, com as garantias dos direitos previstos, riscos, benefícios, retornos de resultado, indenização. Vocês sabem que
na época do Covid, Covid brabo, assim, que a gente fazia a Câmara de Ciências Sociais todos os dias, que saúde mental bombava, as pesquisas iam direto para a Conep, a gente exigia um retorno imediato para as pessoas que preencheu o questionário, seja com um link, seja com uma página de internet, seja com um folder. E foi incrível a criatividade dos pesquisadores em entender e pensar que alternativa eu posso dar para aquele que está doando 5 minutos, 10 minutos do seu tempo num momento tão difícil como aquele. Uma outra coisa, eu falei no começo, cuidado para não gerar expectativas no participante. Então, quando eu boto o logo da Fiocruz e falo de vacina, eu não estou garantindo vacina para quem vai me preencher os meus questionários. Eu, como pesquisadora, eu tenho que dizer que eu vou garantir vacina para o país, como o SUS, mas eu não tenho prioridade para os meus participantes. E cuidado com o já que. Quem não fez obra e começou com já que? Já que eu vou pintar uma parede, vamos pintar a sala toda? Já que eu vou trocar uma luminária, vamos rever a elétrica da casa? E assim a gente vê com questões, principalmente muito íntimas em pesquisas. Já que eu quero saber que mídias ele acessa, eu vou querer saber também o que ele come, com quem que ele dorme, que tipo de prática sexual ele tem, qual a orientação. E aí começa um já aqui que não está mais respondendo os objetivos da pesquisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo, tá, gente? O pesquisador que realiza sua investigação em um ambiente digital deve ficar atento ao significado e ao uso que cada pessoa atribui a um determinado aplicativo ou plataforma, como resultado de um conjunto de relações e teias de significados de uma dada cultura. Então, é importante a gente saber, como pesquisador e como alguém que está dialogando com o CEP, quem são esses nossos participantes, por que ele chegou ali, qual é a demanda dele chegar ali, por que ele está te respondendo. Eu estou fazendo para o grupo de WhatsApp, e aí eu já dei uma série de exemplos para vocês. Um outro fragmento que eu uso para ilustrar de qualquer maneira, vale o questionamento constante do pesquisador sobre os modos de dizer, pensar e agir, expressos nas interações online, em interseção com a modelagem e indução de comportamentos que as plataformas digitais produzem com base em seus interesses comerciais. Então, pesquisas que induzem comportamentos, ambientes que fomentam discussões como locus da pesquisa, por exemplo, blogs construídos como um mural de desabafo somente para pesquisa, podem ser um desafio a mais para aquele pesquisador, porque ele pode não ter controle do que vem ali. E hoje, gente, não só uma questão ética, a gente tem uma questão jurídica também nisso, né? A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente está plantando. Bom, concluindo, eu vou concluir com: por fim, vale lembrar que a pandemia e suas restrições sanitárias têm levado a um hiperuso da internet. Estamos falando sobre isso, né? Elementos que podem ajudar a desmistificar as formas de comunicação digital para um maior número de pessoas, de usuários, especialmente os não nativos digitais. Por outro lado, o uso excessivo dessas mídias pode levar a um certo nível de impaciência com as abordagens de pesquisa. Então, aí eu estou falando como pesquisadora também. Cuidado com os questionários muito longos, cuidado com a forma de abordagem que pode fazer com que vocês não consigam alcançar de fato o que vocês querem alcançar. Bom, vou para a pergunta ou posso dar uma paradinha aqui para dar uma respirada e vocês me perguntarem alguma coisa? Ô, Ângela, agradeço. Eu acho que se você quiser dar uma respiradinha, você vai fazer as 4 perguntas que eu te enviei, é isso, né? Isso. Tá. Vocês querem então que eu siga? Eu posso seguir, sem problema. É que a gente vai até 6h30, porque algumas pessoas têm aula. Eu não sei se alguém tem mais uma nova pergunta que queira colocar aqui no chat, e aí entra após. Tá. Porque essas que a Ângela está colocando aqui foram as que foram enviadas naquele formulário, né? Isso. Então, vamos lá. Em sua opinião, como deve ser realizada a pesquisa com dados governamentais abertos? A exemplo do Portal da Transparência e dos datasets disponíveis em portais de acesso público. A meu entender, a pessoa falando, aplica-se
as orientações disponíveis no texto de referência na parte de pesquisa documental. Pesquisas em páginas públicas da internet não requerem inscrições ou autorização do administrador para se ter acesso ao conteúdo, dispensam avaliação ética e o registro de consentimento. Tem na 510, na dispensa de registro de consentimento, também dados públicos agregados sem identificação. Eu colocaria, se fossem, dependendo dos dados, também nesse item, mais do que pesquisa documental. Pesquisa documental, muitas vezes, a gente está se referindo a referências bibliográficas, a revisões bibliográficas. Então, há um outro item lá, há um outro artiguinho ali que a gente também pode lançar a mão. Dados públicos. E aí vem a segunda questão, que é ou outro caso semelhante, mas não é igual ao anterior. É quando é solicitado acesso aos datasets governamentais e, para isso, é assinado o termo de sigilo e compromisso de não identificação dos titulares de dados pessoais de forma pública. Então, eu nem vou ler o total e vou contar uma historinha para vocês. Eu venho de uma escola que prepara gestores e profissionais do SUS. Então, o nosso secretário municipal de saúde do Rio é nosso pesquisador e foi nosso aluno de doutorado. O ministro Temporão é aposentado do nosso quadro. Não vou dizer que são eles, mas essas pessoas que ocupam cargo de gestão, muitas vezes têm o banco de dados ali, embaixo do braço delas. Ou, para quem é de São Paulo, vai dizer assim, ou você vai ali na Santa Efigênia, que você também tem. Aqui a gente tem na Uruguaiana, né? Tem lá um CD e... um CD não, gente. Ai, meu Deus. Um pendrive com todos os dados. Mas não, gente. Sem brincadeira. Se exige senha, ele é um dado que pode até ser público, mas ele é de acesso restrito e tem que passar pelo Comitê de Ética. Obviamente, quase sempre você vai ter dispensa de consentimento disso. Mas usou senha para acesso, ele é um dado que, embora tivesse que ser público, ele tem acesso restrito. Ok? Cenário de pesquisa. Pesquisas em vídeos de cenários de acesso público ao YouTube. Pesquisa está centrada em análise de vídeos iniciada após a postagem. Então, questão. Por serem vídeos, falas, dados de acesso público, se pode pleitear a dispensa da análise do comitê, já que se trata de um estudo documental? Eu não entendo assim. Eu não entendo que essa sessão que eu estou fazendo é uma pesquisa, deveria ser entendida como uma pesquisa documental. E mais ainda, para dizer que é de acesso público, eu autorizei o uso, eu autorizei a publicação disso no YouTube. Mas eu não autorizei o uso disso em pesquisas da forma como o sistema CEP-CONEP faz o registro de consentimento, onde eu tenho todas as garantias. Eu quero ouvir de vocês que são da instituição, quais são os riscos da minha palestra no canal de YouTube de vocês? Talvez tenha. Eu não sei se o canal de YouTube de vocês pode expor a minha imagem mais do que, por exemplo, o da minha instituição. Talvez vocês tenham um número de seguidores e um compartilhamento que amanhã meu rosto vai estar circulando em todos os lugares. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu só tenho o Instagram como rede fechada, peço para o meu rosto não circular o máximo possível, não porque eu tenha medo de falar, mas é porque eu não quero a minha vida privada invadida. Eu não posto minha vida privada no meu Instagram, sextou. Não é a minha, não é a minha. Eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, eu gosto de estar junto de vocês e ouvir a crítica de vocês. Mas aqui tem um contexto, entende? Se vocês agora, nesse momento, quiserem lascar a mão na CONEP, eu vou aqui estar dialogando com vocês, defendendo no que eu for possível, ou também fazendo a minha crítica no que for possível. Estamos falando do quê? De um ambiente desse momento. Então, para uso de imagens, e volto a dizer, com a LGPD, isso tem que ser pensado em CEP.
uso de pessoas que são públicas, mas que não deram acesso a isso, e aí os historiadores vão discordar de mim. Por isso que eu falo, o caso a caso. Pode ser que eu não esteja correta, pode ser que a pesquisa seja uma pesquisa onde esses dados sejam absolutamente públicos e que a pesquisadora não tenha menor problema em falar sobre isso. E aí, por que não um registro de consentimento aprovado por um CEP a posteriori? Eu estou ao alcance. Muitas vezes eu participo de qualificações em que os nossos alunos querem usar esses perfis de pessoas que são divulgadoras de área de saúde. Essas pessoas, elas têm o direito da imagem delas. Então, muitas vezes, há de se discutir em comitê de ética se vai haver dispensa de termo de consentimento, de registro de consentimento para essas situações. Ângela, mas o relato está numa plataforma aberta, uma plataforma histórica, de história por exemplo, há muito tempo atrás tinha, não sei se vocês lembram, aqui na Fundação Getúlio Vargas, tinha um banco de entrevistas maravilhoso sobre a ditadura. Pronto, aquelas pessoas assinaram aquilo, dispondo as suas entrevistas para usos em pesquisas. Foi período pré-CEP? Foi período pré-CEP. Eu não sei como é que está se fazendo hoje em dia. Mas, em geral, passa, e esse é o próximo desafio da Conep. A gente já discutiu hoje muito na plenária de hoje. Nós vamos discutir compartilhamento de dados para plataformas públicas, porque esse é o futuro da ciência. Muitos dados terão que ser públicos, para que vários possam fazer pesquisa. Bom, mantendo o anonimato dos participantes, citando parcialmente suas falas, sem identificação de minutagem ou nome do autor. Posso dar andamento à pesquisa sem futuros problemas? Eu diria, eu passaria pelo comitê de ética e pediria a dispensa de termo de consentimento, de registro de consentimento, explicando o que eu vou fazer. Então, eu vou falar só sobre, por exemplo, exemplos de... Vamos fazer uma pesquisa sobre pesquisadores que dão aula no YouTube sobre pesquisas em ambientes virtuais. Eu vou pegar fragmentos das falas de todos esses pesquisadores, e somos muitos no país, né? Não tem como identificar aquela pessoa. Meus fragmentos, eu vou fazer uma análise de conteúdo daquelas narrativas. Não vou identificar a instituição, não vou dizer se é público ou privado. Pode ser que o CEP dê dispensa de consentimento. Eu votaria a favor da dispensa de consentimento. Desde que o seu trabalho tivesse justificado, tivesse método descrito isso. Bom, para complementar a questão em pesquisa, questão anterior, pesquisas de vídeos, acho que é um pouco disso, deixa eu dar uma puladinha. Entendemos que a questão ética está garantida, ou seja, os participantes foram informados que seriam realizados um estudo. Eu recomendo que seja aplicado a posteriori um termo de consentimento. E eu recomendo ao CEP que o CEP não entenda que esses dados já foram coletados. Isso é uma pesquisa com banco de dados secundários de acesso público, com identificação. E sendo com identificação, eu estou usando o YouTube como um banco de acessos de dados. E como sendo identificados, eu vou pedir dispensa ou não ao CEP. Eu recomendo que o CEP peça para que a pesquisadora tente alcançar esses profissionais e faça um consentimento de acordo com o determinado na 510. Um registro de consentimento, que pode ser verbal, que pode ser digital, está lá na 510. Há alguma norma quando se utiliza a CAPTA, por exemplo, comentários públicos em redes sociais? Não há norma. A única norma que há é a agora atual Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ter cuidado quando pega esses comentários públicos, dar um Google para ver se você não tem como identificar quem falou isso. Muitas vezes você consegue chegar à origem de quem falou. E aí você pode estar identificando uma pessoa que quer o esquecimento. Aqui umas referências
para vocês. Aqui está a referência do artigo que eu uso para ilustrar. Aqui algumas outras referências da vida de pesquisas em ciências humanas e sociais. Eu agradeço muito esse espaço, vou interromper o compartilhamento, vou voltar aqui. Obrigada, Ângela. E quero contar um caso para vocês de uma história do meu ativismo de AIDS. Na década de 90, na ONG que eu fazia parte, Pela Vida, nós tínhamos uma mulher que era... Algumas mulheres eram a cara da AIDS, né? Era aquela época que a gente precisava ter uma cara para a AIDS que não fosse uma cara de alguém morrendo, né? Porque a gente tinha a impressão do Cazuza, aquilo era muito forte, a mídia usava aquilo, e a gente era um grupo ativista de pessoas vivendo com AIDS. A gente já, na década de 90, dizia que era possível viver com AIDS. Era muito, muito forte isso para a gente. Era um grupo criado pelo Herbert Daniel, já um visionário, né? E aí tinha uma mulher, que era uma mulher que ela não tinha quase eventos adversos de medicamento, ela não tinha quase efeitos do vírus, e ela era cheinha, cabeludinha, toda bonitinha, e uma mulher como qualquer outra, que qualquer homem poderia namorar, e ela e algumas outras eram a cara da AIDS. Pois bem, ela fazia muitas entrevistas e fez um programa da nossa TV, do Canal Saúde, da Fiocruz. E 1º de dezembro sempre tem os resgates dessas histórias, né? De períodos, 30 anos de AIDS, como é que são? O que aconteceu com aquelas pessoas? Essa moça, e aí rolou num grupo, umas listas que a gente tem de ativistas e ex-ativistas, ela procurando como é que ela poderia chegar a quem estava fazendo a propaganda, que estava tendo a chamada do programa, para ela retirar o consentimento dela. Por quê? Porque ela... 30 anos depois, ela continuava com a mesma cara, ela não morreu de AIDS, ela teve um filho, ela mudou para uma cidade do interior e ela hoje é a mãe do fulaninho da escolinha. E ela não quer ser uma mulher identificada como uma mulher vivendo com AIDS, e ela tem todo o direito a isso. Então, eu acho que... Outro dia eu estava dando esse exemplo, aí virou uma pessoa muito deselegante e disse para mim: você adora esses seus eventos, essas suas histórias de casos específicos, exceções. A gente não pode trabalhar com as exceções. E eu digo para vocês, eu tenho muitas exceções o tempo todo. Eu tenho muitas exceções e muitos casos de constrangimento, de identificar, de situações que a gente nem imagina. E também tenho uma militância de respeito às pessoas, aos participantes de pesquisa. Então, eu acho que há locos onde muitas pessoas querem ser sujeitos de pesquisa. E acho que a gente... Se eu tenho uma crítica hoje pesada ao sistema, é que a gente tem que valorizar mais a autonomia de quem quer participar de pesquisa. As pessoas têm que ter... A gente tem que ter mecanismos para avaliar se essa pessoa está entendendo o termo de consentimento, está entendendo o que a gente está falando, se essa pessoa tem algum letramento, no caso da saúde, se ela está entendendo, não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, desafio humano, pesquisa em desafio humano. Vocês sabem o que é pesquisa em desafio humano? Covid está dando... É uma coisa que já existe há muito tempo, mas na Inglaterra existem iniciativas para você infectar pessoas com o vírus da Covid, é um vírus controlado, para a gente acompanhar, e isso é importante para o desenvolvimento de estratégias para a vacina. E muitas pessoas querem. O Brasil é um dos campeões, tem uma plataforma chamada One Day Sooner. O Brasil é um dos campeões de pessoas querendo se voluntariar à pesquisa. Eu mesma vivo me candidatando a pesquisas, de pesquisa agora de vacina, de pesquisas de resposta do sistema imunológico, enfim, questionários. Eu adoro responder esses questionários, contanto que me conte quantos minutos eu vou perder. Não me diga que eu vou perder 10 minutos e eu vou perder meia hora respondendo questionário, gente, porque aí eu fico agoniada. E que tenha
um bom registro de consentimento para que eu possa ler que direitos eu tenho, o que eu posso esperar ou o que eu não posso esperar. Não necessariamente tem que ter um benefício direto para mim, embora eu sempre chame a atenção que a gente tem sempre um jeitinho de botar algum benefício direto, nem que seja um link, um cuidado, um carinho. A gente não gosta de ganhar brinde na vida, né? Vai lá, ganha uma canequinha, ganha... Não pode fazer isso numa pesquisa clínica, ensaio clínico, mas todo mundo adora ganhar um brinde. Então, é um link, é uma informação, é um vídeo que é bacana, que o próprio pesquisador pode dar como retorno imediato. Eu fico por aqui. Eu espero que tenha sido prazeroso. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu não sou dona da verdade. Eu não estou representando a CONEP. Ainda tem aqui, Ângela. Tem 3 perguntinhas. Eu só estou falando como alguém que resolveu enfrentar o sistema por dentro. Eu resolvi que eu ia marcar a minha posição e a minha crença e o que eu quero e o que eu acredito como ciência e boa prática de ciência por dentro. Essa é a minha militância. Então, eu até esse momento fiz parte do sistema CEP-CONEP, estou me despedindo, estou me entregando agora a outros desafios que eu vou contar para vocês aqui. Talvez a primeira vez que eu esteja falando disso, mas eu pretendo estudar audiodescrição, e por isso eu fiz. Eu acho que há, na ciência, um caminho fechado para as pessoas de baixa visão e as pessoas cegas. Os softwares, eles só leem textos, eles não leem figuras e não leem gráficos. Então, se eu estou publicando um artigo científico, essas pessoas não vão ter acesso plenamente ao que eu estou publicando. E eu quero me arriscar nesse novo caminho. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, querida. Então, a gente ainda tem mais 3 perguntas, mas eu só vou retomar um bocadinho as 2 últimas, que é a questão do estudo documental, que um pouco motivou, né, a gente a propor esse tema. Porque a nossa dúvida, ela é assim: se a gente vai colocar estudo documental, mesmo que seja desse banco de dados secundários, né, que você nos orientou, de acesso público, não envolve seres humanos, aí a gente não vai para o CEP, entendeu? Agora, a gente vai ter que dizer que a gente está trabalhando com seres humanos e colocar outra metodologia só para submeter no CEP, ou a gente coloca estudo documental de dados secundários e mesmo assim submete, porque vai chegar a determinado momento que ele vai falar, envolve seres humanos. Aí o que a gente coloca? Documentos ou seres humanos? A gente tem muitas dúvidas, não é que a gente não quer cumprir. Outra questão também, é um grupo, é uma rede de pessoas que sabem desde o início que a gente faz pesquisa na rede de articulações, que são atividades extensionistas. É um grupo fechado, né, de pessoas que cada vez mais vão aparecendo. E são relatos de práticas. Então, a gente escolheu professores que quiseram relatar a sua prática, inclusive eles que divulgaram nas suas redes sociais o vídeo do YouTube, porque eles querem divulgar a sua prática como professor para a própria valorização profissional. E a gente quer analisar o tema, valorização profissional. Para mim, isso é pesquisa com seres humanos. Tá. Isso, para mim, não tem nada de documental aí. Você está trabalhando com narrativas que pertencem a pessoas. Nenhum problema. Você me chamou a atenção para uma coisa interessante, que é uma falha do sistema, e eu não sei como é que o CEP de vocês trabalha. Não tem na Plataforma Brasil forma de você fazer dispensa de registro de consentimento. E tem muitos periódicos que... De consentimento, não, desculpa. Dispensa de registro no sistema CEP-CONEP. Essa pesquisa está lá no artigo 1 da 510 e ela prevê dispensa. Tem periódicos que exigem um parecer do sistema, dizendo que não precisa passar pelo sistema. Eu não sei como é que o CEP de vocês faz. O CEP da ENSP pega o material, analisa e faz uma declaração, dizendo esse material, do jeito que foi apresentado, não precisa, segundo o artigo 1º da 510, numeração tal, 2A, sei lá, não me lembro qual. Quando eu estou falando de narrativas de professores,
Eu estou falando de pessoas que produziram conteúdo. Elas podem dispensar o consentimento. Tudo bem, você pede a dispensa de consentimento. Agora, o CEP, cabe ao CEP dar o ok ou não aceitar. E aí não é a coordenação do CEP. E vocês vão fazer um CEP de humanidades e isso pode acontecer. Vai chegar então, um determinado... A metodologia é a observação da narrativa no canal do YouTube, porque se eu não fiz questionário, eu não fiz entrevista, não é um estudo documental, então deve ser uma observação. Observação das narrativas. Das narrativas num canal do YouTube das secundários. Vou fazer análise de conteúdo, de vídeos no YouTube. E a pesquisa, essa questão de dizer que o CEP não analisa a pesquisa em andamento, como a gente vai estar pedindo a posteriori, não tem... Então, por isso que eu estou usando a estratégia do banco de dados, que já existe. Eu considero ali que são dados digitais, porque o dado para mim não é só número, o dado para mim é palavra. Eu sou uma cientista social, então eu estou falando de informações qualitativas. Como eu posso fazer do Instagram também? Posso agora definir, não sei se todo mundo... Eu adoro o Instagram. O Instagram você pode fazer busca por hashtag. Então, por hashtag, para cego ver. E aí, para cego ver, eu vou olhar todos os perfis que fazem audiodescrição e descreve as fotos. Eu posso fazer análise daqueles perfis públicos sem consultar os donos dos perfis, desde que o CEP entenda que eu posso ter dispensa de consentimento ali. E eu não estou ferindo a privacidade de ninguém. E acho também, Eliane, que eu faria amarradona uma dispensa de consentimento se o teu objetivo é a valorização da educação, do profissional. Agora, se você, por exemplo, vai falar de burnout, de assédio... Aí não, lógico. Aí eu fico tensa, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que estão duras, em pé, produzindo, mas ali, no calcanhar delas, tá só na facada. Quando chegar a facada na barriga, essa pessoa vai cair. Eu sei exatamente. Então, eu tenho que ter cuidado com essa pessoa, porque a facada da barriga pode acontecer ali, no que aproveitaram do relato dela. Obrigada, Ângela. Nos ajudou imenso mesmo. Eu não sei se a Fernanda quer fazer a fala agora. Ainda tem duas perguntas. Eu vou colocar no chat. É a dos indígenas e uma outra que surgiu de uma aluna, só que ela já se ausentou. Me repete a dos indígenas. Era alguma coisa da liderança, né? Porque eu tenho historinha. Em ambientes virtuais com povos indígenas, onde o pesquisador fará a pesquisa por formulário virtual via celular, tablet ou computador. Além de passar pela CONEP, o termo de consentimento, é necessário pedir autorização para a comunidade indígena onde ele ou ela reside? Olha, isso o termômetro do pesquisador, viu? Porque hoje, quando a gente está falando de população indígena, eu não sei quem é essa população indígena que ele está trabalhando. A gente pode estar falando como, por exemplo, egressos de universidades, a gente pode estar falando de alunos, a gente pode estar falando de povo aldeado, em aldeias de difícil acesso. Qual é o acordo que a CONEP tem com a população indígena a partir de algumas reuniões que a gente teve? O desejo da pesquisa tem que vir da comunidade indígena, muito mais. Muito mais. É até uma certa discussão, porque tem coisas, principalmente na área da saúde, que a gente, especialista, que vai ter a conexão de que aquilo está errado. Por exemplo, mortalidade infantil indígena é muito maior do que uma criança branca. Então, a gente tem que investigar. Mas a população não está interessada. A gente tem que negociar e mostrar por que isso é importante. Então, assim, em geral, a CONEP hoje, no dia de hoje, está exigindo anuência da liderança indígena. Mas aí você está falando para mim, não, eu estou dizendo de universitários. Aí universitários, não, eles não estão lá. Mas eu estou fazendo uma pesquisa para falar de costumes e línguas, tratar da linguística ou da tradução. Tem muita coisa de linguística que chega lá na CONEP. Tradução
da matemática para a escola indígena, matemática indígena para a escola indígena. A comunidade vai estar envolvida nisso. Então, é um sinal de respeito que essa liderança dê a anuência. Agora, a FUNAI, dadas as questões que a gente tem hoje, políticas no país, onde antigamente a FUNAI tinha o papel de proteger a população indígena, a gente ainda tem tido algumas questões de não conseguir, às vezes, comunicação como a gente gostaria, mas a gente tenta fazer a comunicação para não deixar nenhum dos atores de fora dessa pactuação. E aí eu vou colocar a última questão e depois passo a palavra para a Fernanda fechar e fazer os comentários gerais que ela quiser. Eu sei que ela deve falar sobre a questão indígena, que até vi uma palestra que o nosso CEP deu. A última questão é: recomendaria alguma plataforma para entrevistas em ambiente virtual? Digo por conta de segurança, já depois de todos os problemas que você levantou, né? Pois é, eu era uma pessoa que sempre indicava o Form SUS, porque o Form SUS era um banco de dados que ia para o SUS. Então, para mim, SUS é tudo, gente. SUS é tudo. E aí, o Form SUS foi invadido de tal forma, deve ter quase um ano isso, que pesquisadores amigos que tinham dados sem baixar no Form SUS passaram noite chorando, sem dormir, porque não tinha como ter acesso para baixar. Eu nem sei como é que ficou. Então, o que eu vejo é SurveyMonkey, Google Forms e RedCap. Não me pergunte como o RedCap está funcionando para isso, tá? Eu não sei tecnologia disso, mas a própria Fiocruz usa muito o RedCap. O RedCap é um gerenciador de dados e ele gera formulários. A Fiocruz tem um cofre, tem eu não sei o nome disso, não é nuvem, mas é um cofre para armazenamento dessas informações, para evitar ataques. Muito obrigada. Fernanda, fique à vontade, minha querida. Obrigada, Eliane. Bom, queria agradecer, Ângela, a sua fala. Acho que a gente tem, né, no CEP da Unifesp, se debruçado muito sobre as questões envolvendo pesquisas em ambiente virtual, né? Seja das duas formas, né? O ambiente virtual como objeto ou o ambiente virtual como meio. E, de fato, a gente tem entendido, né, de forma colegiada, eu acho que a gente afina muito no entendimento de como tratar o que é público e restrito, público restrito ou irrestrito, e ser público, mas ter autorização para acesso para pesquisa, que são coisas muito diferentes, né? Então, a gente tem entendido, assim, de forma muito afinada o que você falou, até deu dá aquele conforto, né? Porque são questões, são muitas questões que nos aparecem, e a gente toma muitas decisões, né, de forma colegiada. Então, é bom ouvir que esses entendimentos estão semelhantes. E para pesquisas em ambiente virtual, por exemplo, envolvendo YouTube e tal, o nosso entendimento é melhor, na dúvida, é melhor passar pelo CEP, porque muitas dessas pesquisas, embora os vídeos já estejam lá, envolvem seres humanos. Esses vídeos que estão lá são seres humanos, né? Como você falou, e na linha, o CEP pensa da perspectiva do participante, né? Se a gente lê a cartilha do participante, a gente tem outra relação de pesquisa, a gente fala com todos os pesquisadores. Leiam a cartilha do participante, e aí pense a pesquisa a partir dela, que é outra perspectiva do pesquisador. E nesse entendimento, na dúvida, passar pelo CEP, porque o CEP vai ter um colegiado de 43 docentes que vai fazer apreciação de aspectos éticos que às vezes o pesquisador de fato não pensou e que podem estar ali implicados, e pode haver justamente, a depender do entendimento daquela análise, a dispensa de um termo de consentimento, mas não é a dispensa da análise ética, que é diferente, porque a 510 ela é muito clara na dispensa da análise ética de um comitê, mas envolvendo redes sociais, YouTube, WhatsApp, redes sociais de forma geral, não é automática a dispensa de um comitê de ética. Pode ser avaliado por um comitê de ética e o comitê de ética entender a dispensa de um termo de consentimento. Porque mas aí só o pesquisador pode alimentar com essas informações. Como ele anonimiza, que quantidade, que tipo de uso de dados, que tipo de veiculação,
que estratégia de anonimização ele usa. Então, e a gente tem entendido que a ferramenta mais importante que ilustra, eu acho que a relação entre o pesquisador e o participante é justamente de que forma esse consentimento foi obtido, né? Registrado, não precisa ser escrito, claro. E os pedidos de dispensa, eles são analisados com bem mais atenção, né? Porque aí é o pesquisador que nos alimenta com a justificativa. Então, é para dizer que eu fiquei bem feliz em ouvir, acho que é uma seara nova, eu achei interessante porque recentemente, né, eu comecei a pesquisar bastante sobre essas pesquisas envolvendo redes sociais para entender também, né, porque mudou bastante, né, o que significa, porque a gente foi levado, você falou super bem, a gente sente isso, a gente foi levado para pesquisas por meio virtual por conta da pandemia, sobretudo a área de humanas, né, como fazer pesquisa e tal. Ao mesmo tempo, tudo passou a ser um detalhe, quer dizer, você vai pedir o e-mail da pessoa antes dela assinar o termo, você precisa do e-mail, parecem detalhes, mas vão ter a ver com dados que o pesquisador passa a coletar, né? Ele já está coletando dados. Então, foi bom ouvir, acho que era isso que eu queria compartilhar, acho que desse entendimento, o CEP hoje da Unifesp tem entendido que quando envolve... né, a Eliane colocou essa questão, acho que ela colocou para a gente também, é o mesmo entendimento que a gente tem. É claro que, por exemplo, os dados já estão lá no YouTube. Então, a pesquisa está em andamento? Não, a pesquisa do pesquisador estará em andamento quando ele iniciar a pesquisa. E isso o CEP não analisa projetos de pesquisa em andamento, onde a coleta já foi feita. Mas coleta para o CEP, nesse caso, ir na base do YouTube é ir fazer a coleta. Em que momento você começa a fazer a coleta. Não que ela já está lá, ela não está coletada pelo pesquisador, ela está lá. Ela passa a ser coletada numa ação do pesquisador. É a ação do pesquisador que coloca aquele participante dentro da pesquisa dele. Então, aí que a relação precisa ser analisada, e aí por isso que o CEP, acho que todos, né, não analisam pesquisas em andamento. Mas não é que a base já está lá, então ele não analisa pesquisas em que a base já está. É um pouquinho... Acho que são entendimentos que ajudam a esclarecer também. E a outra observação, né, que eu gostei bastante da sua fala, eu anotei várias coisas, inclusive a referência do Deslandes e Coutinho aqui, que é de 2021, muito recente, que eu não conheço, mas é o já que, né, que é isso, né? Uma vez que eu já estou ali, a pesquisa está autorizada, a gente percebe muito isso, e a gente... o CEP também tem um papel de acompanhar depois as pesquisas em andamento. E verifica que aquele resultado parcial no relatório ou no relatório final não está condizente com o que foi sugerido no projeto de pesquisa. Isso deixa vulnerável o participante de pesquisa, porque ele concedeu para uma coisa e não para outra. Então, a gente tem insistido bastante no que significa pesquisas futuras com as informações dadas, né? E o reconsentimento quando se tratar de uma nova pesquisa, um novo projeto. Então, achei interessante isso. E o outro é uma observação que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem tido, de forma geral, pensando em relatorias, em pareceres, é como a gente garante, no que é preconizado, que a gente tem que prever riscos da plataforma das pesquisas em ambiente virtual, como o pesquisador consegue garantir que não vai haver que ele mantém anonimato, mesmo que ele tenha solicitado, né? Uma vez que o anonimato, nem mesmo a gente, nada consegue quase mais garantir. Então, essas passam a ser preocupações de uma etapa posterior, já um pouco mais aprofundada, mas que a gente tem tido, que nem as pesquisas anônimas nós temos conseguido mais garantir que elas sejam anônimas, né? Para o participante que fornece aquela informação de forma anônima, passando pelo meio virtual. Porque saiu da mão do pesquisador, passou a assumir riscos que estão nos riscos da sociedade, é claro, mas passado pelo meio virtual, passa a colocar em risco a própria noção de anonimato que deveria ser garantida pelo pesquisador nas suas, né, no máximo possível, quando o anonimato é necessário, porque aí tem o inverso, que é o protagonismo, é uma relação de confiança, de valorização do participante da pesquisa também. Acho que são essas coisas, e mais uma vez agradecer a sua fala, as suas reflexões. Uma das coisas que eu acho interessante, e aí retomando a sessão anterior de vocês, que foi com a Cíntia Sartre e a Luciana, né? E elas reclamavam muito que a resolução de risco não saiu. E eu acho que o grande barato daquela resolução
que falava dos riscos maiores ou menores, os riscos maiores do que o da vida cotidiana. Nesse momento, risco de vazamento de dados entrou na vida cotidiana. entrou em qualquer. Então, assim, o que eu acho, se a gente for pensar, eu sempre dou força para pesquisas humanas e sociais, que existam CEPs de humanidades, principalmente quando a instituição é muito grande. Eu dou força para essa formação. Sem achar que está desfazendo o outro. Não, é outra lógica. Eu, quando pego uma pesquisa de administração, pesquisa de comunicação, Ângela, sou conformada pela área da saúde. Embora seja uma cientista social, formada pela UFRJ, tive professores, ainda fiz um ano de PUC, tive aula com a Lélia Gonzalez, entendeu? Aí eu fico assim, é lindo de ver assim, como a minha formação foi bonita na área de ciências sociais, mas ainda assim tem relações com o marketing, relação com a administração, que a gente não dá conta. Então, muitas vezes, tem que lançar a mão do ad hoc. Uma outra coisa que eu queria falar é essa relação com o pesquisador que o CEP tem que ter. Não pode ser relação de polícia. A gente não é polícia. A gente não tem autoridade para ser polícia, né? A gente tem que construir junto. A gente recentemente teve um problema tomamos um pito de uma pesquisadora, aluna, sobre capacitismo. Porque o CEP estava tratando os participantes de pesquisa, que eram pessoas com deficiência, como pessoas absolutamente vulneráveis, sem nenhuma autonomia. Aí a pesquisadora, na hora de responder, deu um pito no CEP. Olha só, essas pendências é pendência de que não está entendendo nada sobre a deficiência dessas pessoas. O que a gente fez? A gente chamou a pesquisadora para dar uma palestra para a gente. Assim foi sobre racismo também. Por que começou a aparecer muita informação sobre raça, cor, em questionários que parecia não ter muito sentido, parecia um já aqui. Uhum. E aí, a gente, ouvindo quem está trabalhando com racismo, sabe que há um mundo invisível nesse racismo que a gente não fala e que não está em pesquisa, e que talvez nessa coleta é um jaqui que faça a diferença, que seja importante. Mas nessa relação com o pesquisador que a gente vai construir uma ética mais correta, procedimentos, pesquisas com maior integridade. E a ética em pesquisa, ela faz parte da integridade. Então, não é só autoria que a gente vai discutir, não é só plágio que a gente vai discutir também como a gente captou aqueles dados, como aqueles dados chegaram, como é que foi o nosso tratamento com aquele que estava se relacionando com a gente, né? E vocês vão ver, quem não é de CEP e tiver a oportunidade de ser, como a gente recebe projetos que não apresentam os elementos importantes para a gente fazer um julgamento de valor, uma apreciação. Não deixam hiatos importantes e que a gente precisa para fazer esse olhar. E aí você fala assim, Ângela, está dizendo que o pesquisador não tem mérito? Não é isso. É que tem que olhar, tem que ler a resolução, tem que entender o que a resolução está falando. Cartilha dos participantes de pesquisa foi construída por eles. O que eles estão falando, o que eles querem da gente como pesquisador, né? Obrigada, Ângela, obrigada, Fernanda. É isso, eu acho que a gente, aqui esse grupo, né, não adianta às vezes também, sabe, Fernanda, falar, mas as resoluções estão lá, a gente tem tudo lá na página, a gente precisa trazer para as nossas pesquisas essas resoluções, a gente sabe que ainda tem essa questão da tipificação, que ainda ficou de sair esse ano, né, Ângela, me disseram, pelo menos na formação que eu fiz na USP, me disseram que ia sair agora em novembro, dezembro. Então, eu acho que a gente também, face a essa lacuna desse grupo que teve discutindo as ciências humanas e sociais, né, na CONEP já há anos, eu acho que a gente tem que começar a fazer formação, tem que começar a trazer o CEP ou esse grupo, a gente não se importa de estar ajudando e, né, a gente está querendo cumprir, só que a gente às vezes não sabe como, então a gente questiona e não vamos ficar submetendo tudo
A gente tem dúvida, submete. Isso é insano, né? E voltar à discussão do TCC, Ângela. Eu já questionei o TCC na formação que eu fiz na CONEP, na USP, uma formação que eles deram lá na Odonto. A própria formadora disse que enviou, a questão até levantada aqui pelo professor Sérgio Stocco, que alguns entendem que o TCC tem que obrigatoriamente passar pelo CEP, mas não é, teve uma falha ali na escrita. Na atividade que nós fizemos com a Luciana e com a Cíntia, a gente também retomou a pergunta. Eu assisti uma apresentação em que o professor médico disse assim, eu não acho que o aluno de TCC deveria fazer pesquisa, porque também é uma responsabilidade trabalhar com seres humanos, né? E aí ele indicou, né, que o aluno do TCC fizesse pesquisa documental, fizesse outro tipo de pesquisa. Nós já temos aqui na nossa Unifesp cursos que estamos pensando o TCC. Então, esse meu aluno e um outro aluno que eu tive, que um pouco comentou essas discussões, são de TCC. Os de pesquisa eu submeto no CEP tranquilo, os de mestrado, perdão. A gente, quando coleta de dados nas escolas, submetemos e nem questionamos, entendeu? Agora, essas pesquisas em ambientes virtuais, eu acho que ainda vai ter mais discussão para vir. Um outro tema é a discussão sobre os relatos de prática. Às vezes a pessoa está querendo fazer uma reflexão ou um estudo sobre a própria prática e como que fica isso. Tem um professor aqui até do Campo São Paulo que sempre vem com essa questão. Então, acho que há muitos desafios para a gente prosseguir. São as conhecidas agora como autoetnografia. Autoetnografia são esses relatos de prática, é assim que eu estou vendo que eles estão aparecendo nos CEPs, sabe? Não é fácil fazer a análise disso, porque ele envolve, muitas vezes, a relação com outra pessoa. Eu falo da minha prática, eu vou falar da minha prática aqui com você, olha quantas pessoas, tem 30 pessoas aqui. Então, imagina se eu resolvo falar da minha prática, tendo ficado aqui com vocês, me relacionado com vocês por 1h30, 2 horas, com 30 pessoas. A coisa do TCC, eu sei, talvez seja a fala mais antipática que eu tenha, mas eu vou falar para vocês que, como uma pessoa que trabalha com mestrado, que faz, inclusive, seleção, muitas vezes, de alunos de mestrado, eu acho que eles precisam aprender a fazer pesquisa na sua base. E talvez pesquisa documental seja muito interessante para eles aprenderem a fazer busca bibliográfica e escrever texto. Eu não sei em São Paulo, mas os que estão chegando no Rio de Janeiro não conseguem fazer uma introdução. A maioria tem uma dificuldade de escrita enorme. Eu não sei se agora essas formas de escrita de vestibular, que tem todo um passo a passo, né? Tem uma técnica que na nossa época não tinha essa técnica, era introdução, meio, fim, dissertar, introdução, blá, blá, blá. Agora, nós vemos também chegar muito na CONEP pesquisa de TCC como braços mais simples de pesquisa do pesquisador titular, né, do pesquisador. Então, ele bota lá o aluno de mestrado e bota o de TCC para fazer uma coisa mais simples, onde ele aprenda os primeiros passos da vida acadêmica. Lá na Fiocruz, a gente tem o chamado PROVOC, iniciação científica para aluno de ensino médio. Então, a gente ainda tem essa, que muitas vezes ficam sob nossa guarda, né? Quando a gente vai fazer pesquisa com seres humanos. Mas é muita responsabilidade, né? Agradeço. Não sei mais se algum colega tem alguma questão. A gente já passou até 15 minutos aí do nosso tempo. Podemos encerrar, então? Eu agradeço muito. A Ângela verifique, então, se não quiser, a gente não disponibiliza no YouTube, a gente ia disponibilizar só para ficar fácil o acesso de todo mundo. Não, você pode disponibilizar, porque a CONEP já tem feito isso comigo. Uma então, coisa. Maravilha. Uma coisa, quanto mais eu... não tem problema. Agradecemos. Mas eu quero dizer, assim, quero finalizar dizendo que eu sou uma grande incentivadora dos CEPs de humanidades, eu estou à disposição, mesmo saindo agora do sistema CEP-CONEP, eu estou à disposição para
para compartilhar com vocês essa minha experiência. E acho que o sistema mudou muito, eu acho que tem muita gente lá, inclusive na seleção que a gente fez, na comissão eleitoral, eu fui da última comissão eleitoral, da seleção, cada vez mais a gente está incorporando pessoas das ciências humanas e sociais na Conep. Maravilha. Então, muito obrigada. Então, já vamos fazer um convite, hein? Muito obrigada. E podemos fazer uma foto? Vocês fazem foto no final? Fazemos. Porque essas são minhas recordações afetivas desses momentos de trabalho remoto. Se alguém puder, porque eu às vezes não sei o que se passa, que eu não consigo colocar todo mundo na minha tela. Então, se alguém puder me ajudar aí, mas eu estou tentando aqui. Você conseguir aí também? Você consegue? Eu não sei fazer essas coisas, não. Então, se quem puder, né, ligar a câmera, a gente vai tirar agora o print da nossa tela. Deixa eu pôr aqui e ver se deu tudo certinho. Ai, Ângela, e agradecemos imensamente, né? Aí a sua participação. Chegou a professora Márcia também, que está aí junto com a gente desde o início, com esse grupo. Né? Agradecer a presença da Fernanda também, né, do CEP, para vir aqui representar o nosso CEP. E a gente segue aí nas próximas formações, então. Agradeço também a todos os colegas. Tá bom? Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu vou parar a gravação. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.